mais artística e divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar aí de um manuscrito muito importante, muito famoso e que tem pinturas belíssimas. Então, o Les Très Riches du Duc de Berry, que em português é geralmente chamado de As Muito Ricas Horas do Duc de Berry ou As Riquíssimas Horas do Duc de Berry, mas muitas vezes a gente vê o nome em francês mesmo. Então, este manuscrito é um livro de horas. Então, um livro de horas, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, vou deixar o link para vocês. Mas então, um livro de horas é basicamente uma versão laica, né, uma versão para pessoas não religiosas, de livros que os religiosos usavam, por exemplo, conventos, que então dizia qual era a oração correta para você rezar em cada hora do dia, em cada época do ano e tal. E que acabou se tornando uma grande moda aí no final da Idade Média, entre as pessoas ricas, os aristocratas e tal. Então era muito comum que as pessoas encomendassem aí o seu próprio livro de horas, né, para ter ali na sua casa, e as pessoas escolhiam as ilustrações que elas queriam, ou as orações que elas queriam que aparecesse. E, é claro, esses livros eram mais ou menos ornamentados, dependendo aí da riqueza da pessoa que encomendou esse livro. E no caso desse livro aqui, ele foi encomendado pelo Jean de Berry, ou João de Berry, que é então o Duque de Berry, né, um duque. Ele era parente do rei da França e ele era aí um dos mais importantes nobres e um dos mais ricos da França na época. Na época da morte dele, ele possuía 1/8 de todo o território francês. Então imagine aí como ele não era rico. Esse exemplar é justamente um exemplar aí de grande riqueza, é um exemplar muito refinado, que tem aí dentro dele obras muito refinadas. Porque então, esses manuscritos geralmente eles eram ilustrados, então a gente tem ilustrações menores, por exemplo, a primeira letra de uma página. A gente tem ela ali grande, maior do que as outras, com decorações e tal. A gente tem decorações em uma parte da página, imagens em uma parte da página, ou simplesmente ilustrações na página inteira. E esse manuscrito tem várias decorações aí de página inteira, muito detalhadas. E é o que faz dele aí um dos mais importantes livros de horas desse período, um dos mais importantes manuscritos iluminados que a gente tem. Então a gente fala dessas pinturas como iluminuras ou miniaturas. A palavra miniatura não é só por ser pequenininho, é porque na verdade tem um pigmento chamado minium, que é um pigmento então de óxido de chumbo de cor avermelhada, que é usado aí nesse tipo de pintura. E a história da elaboração desse manuscrito é bastante curiosa, porque então esse duque, né, o Duc de Berry, ele encomenda um manuscrito a 3 irmãos, então os irmãos de Limburgo ou irmãos de Limburg, em 1411. Então eram 3 irmãos, né, o Jean, o João, o Hermann e o Paul ou Paulo. E eles trabalhavam os 3 juntos. Acredita-se que o Jean era o chefe aí do ateliê. A gente não sabe exatamente quem fazia o que exatamente, se um desenhava, o outro pintava, o outro fazia o detalhezinho, a gente não sabe exatamente. Só que o que acontece é que em 1416, tanto os 3 artistas quanto o Duc de Berry, eles morrem de peste. Nessa época tava todo um rolê de peste aí forte. Então o que a gente sabe é que esses irmãos, eles eram chefes aí do projeto, né? Eles definiram esse projeto, sua organização e tal. É possível que o Duque tenha tido uma participação importante, porque como eu falei, era comum que as pessoas escolhessem, eu quero que tenha isso no meu livro, tenha aquilo e tal. E esse Duque, especialmente, ele era um mecenas muito culto e muito interessado em arte. Então, pode ser que ele tenha dado sua contribuição aí na elaboração do projeto, então, vamos fazer assim, assado e tal. E essa organização dos irmãos, que talvez tenha tido uma contribuição do Duque, ela foi parcialmente seguida por vários artistas que vão vir depois. Então, tem historiadores da arte que identificam mãos de pelo menos 15 artistas diferentes. Então, por causa da pincelada, da maneira de pintar, a gente consegue definir
que artista às vezes fez uma parte, que artista fez a outra. Então acredita-se que pelo menos 15 artistas tenham participado da elaboração desse manuscrito. Então, de 1411 a 1416, a gente tem os Irmãos de Limburgo. Depois disso, o manuscrito fica algumas décadas parado, e mais ou menos da década de 1440, um outro artista dá aí a sua contribuição, então chamado Barthélemy Dijk. Ele era um artista que trabalhava aí para a família de Anjou, que possui então o manuscrito. E por fim, a gente tem ainda o nome do Jean Colombe, ou João Colombe, que realizou mais uma etapa aí do trabalho a pedido de Carlos I, que era Duque de Saboia. Mas o fato é que o manuscrito nunca foi completamente terminado e a encadernação atual dele é só do século XVIII. Então ele foi iniciado no século XV, nunca foi terminado, e a encadernação atual é do século XVIII. E considera-se que a parte mais elaborada, de maior qualidade, seja a parte justamente que foi feita pelos irmãos Limburgo. Então, alguns meses do calendário foram feitos por eles, além de várias cenas, então dessas grandes miniaturas. E uma dessas cenas, inclusive, é interessante que a gente vê temas que não são completamente religiosos. Então a gente vê em uma dessas cenas, por exemplo, uma representação do micro e do macrocosmos. Então o microcosmo representa o homem e o macrocosmo representa o universo. Uma ideia que a gente vê, por exemplo, no Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Tem um vídeo aqui no canal só sobre o homem vitruviano também, se vocês quiserem ver. E a gente vê aí um homem e uma mulher dentro de uma mandorla, né? Mandorla é essa forma aí amendoada. E eles representam, então, os princípios psíquicos fundamentais, enquanto os símbolos do zodíaco em volta deles representam aí a medicina astrológica. Então, a medicina baseada nos signos. E é bastante comum, na verdade, a gente encontrar um dos mais diversos tipos de representações, até mesmo em igrejas, símbolos do zodíaco, em manuscritos, nos calendários dos manuscritos é bastante comum. E é importante de falar dessa história de calendário, porque muitos desses manuscritos, então esses livros de horas, eles tinham então calendários dos meses. Então aqui o que a gente tem é então uma lista dos santos daquele mês, né, dos santos que são festejados aquele mês. Então a gente tem um calendário mesmo, né, cada um dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Então, em uma página a gente tem na parte da frente os santos que são festejados aquele mês, tal santo, tal dia, etc. E quando vira a página, no verso da página, a gente tem uma ilustração de página inteira representando então os trabalhos agrícolas daquele mês, então mostrando aí toda essa ligação do homem com a natureza, do tempo que passa, né, das estações que se repetem e tal. Então essa vida do homem ritmada pela natureza, pelas estações que se repetem aí infinitamente. Então a gente tem, na maior parte dos trabalhos dos meses, são trabalhos agrícolas, né, ligados à natureza, e a gente tem também algumas cenas aristocráticas. A gente vê realmente a diferença de tratamento, né, como os artistas trataram as cenas que os personagens aristocráticos, eles têm feições mais finas, mais delicadas e tal, do que os camponeses. E é interessante que até em algumas dessas cenas aristocráticas, então, por exemplo, nós temos cena de caçada, tem uma cena de um banquete, e em uma dessas cenas, a do banquete, a gente tem uma representação de quem encomendou esse livro, então do Duque de Berry. E ele tá usando aí uma veste azul escura com flor de lis dourada, porque então o brasão do rei da França era então fundo azul escuro com flor de lis, e o duque ele era parente próximo do rei da França. Ele mostra ali seu parentesco próximo, né, com o rei. E também a gente tem no fundo dessas pinturas, então a gente tem a representação de castelos que são do próprio duque, uma representação quase realista desses castelos, ou de castelos que são do rei, que é parente do duque. Então está se mostrando aí o poder e a riqueza aí do duque. E essas cenas aristocráticas a gente sabe que foram os irmãos de Limburgo que fizeram. Então é interessante a gente notar aqui que a gente está com uma representação muito mais realista do que se fazia mais para trás na Idade Média. Mas, mesmo assim, a gente não tem a perspectiva linear, por exemplo, aquelas linhas e tal que a gente vê na Renascença italiana. Aqui a gente tem um trabalho que conta então com a observação do espaço. A perspectiva ela é sugerida
Então é uma representação que é idealizada, que se baseia no real, mas que é idealizada. E que se baseia aí numa observação minuciosa da natureza. Então, por exemplo, os irmãos de Limburgo, eles são de Flandres. E Flandres era um local no qual os artistas se interessavam muito, por exemplo, pelos detalhes. Tem-se um gosto dos detalhes, por exemplo, de um grande artista primitivo flamenco, que a gente chama, então o Jan van Eyck, que então é um dos iniciadores aí da Renascença no Norte. Então tinha-se nessa época, nesse local, esse gosto pelo detalhe, em Flandres, que era ali onde mais ou menos hoje é ao sul da Bélgica, ao norte da França, então. E também, além desse gosto pelo detalhe, a gente tinha toda essa história da perspectiva sugerida e dessa grande observação da natureza. E, como eu disse, as representações que a gente sabe que realmente foram feitas pelos irmãos de Limburgo são as de mais alta qualidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link onde vocês podem ver mais páginas do manuscrito, além das que eu mostrei aqui para vocês. E se tiverem outros manuscritos ou outros trabalhos, outras obras de arte sobre as quais vocês gostariam que eu falasse aqui no canal, deixa aí nos comentários. E então é isso, beijinhos e até a próxima!